Fala galerinha, professor Rigel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2021, segunda aplicação. O gráfico informa a produção registrada por uma indústria nos meses de janeiro, março e abril. Está aqui o gráfico. Produção de uma indústria em milhares de unidades, janeiro, março e abril. Por problemas logísticos, não foi feito o levantamento sobre a produção no mês de fevereiro. Entretanto, as informações dos outros 3 meses sugerem que a produção nesse quadrimestre, 4 meses, cresceu exponencialmente conforme aponta a curva de tendência traçada no gráfico. Assumida a premissa de que o crescimento nesse período foi exponencial, pode-se inferir que a produção dessa indústria no mês de fevereiro, em milhares de unidades, foi. Então, eu quero saber qual seria essa produção aqui, no mês de fevereiro. O que ele está querendo saber seria qual é essa produçãozinha aqui, do mês de fevereiro. Então, algumas alternativas estão bem descabidas. Por exemplo, não pode ser 0, não pode ser 120, porque 120 já é a produção pelo gráfico, dá para perceber. Eu quero esse ponto aqui, Então, já é bem descabido. Aí, como é que a gente pode resolver esse tipo de questão? Você tem 2 maneiras de resolver essa questão. Uma maneira é apelar para a função que a gente chama de função exponencial clássica. Função exponencial clássica é uma função que tem a forma y igual a que multiplica b elevado a x. Então, quando ele fala que cresceu exponencialmente, significa que ela cresceu com base nessa função exponencial clássica. E aí, eu faria o quê? Eu colocaria para x igual a 1, daria 120. Para x igual a 3, daria 480. E aí, montaria o sistema e acharia quem seria esse a, quem seria esse b. E aí, com o a e com o b, eu montaria a função e acharia quem era para o mês de fevereiro. Só que tem uma maneira bem mais prática, que é você lembrar de uma propriedade da função exponencial, que, na verdade, é uma propriedade de progressão geométrica. Essa questão é uma questão que pode ser pensada como uma questão de função exponencial, mas também poderia ser pensada como uma questão de PG, de progressão geométrica. Porque a ideia é, em toda função exponencial desse tipo, que é o que a gente chama de função exponencial clássica, a cada passagem de um para o outro, a multiplicação é a mesma. Então, esses números aqui, esse 120, esse que eu quero descobrir, o 480 e o 960, eles vão formar uma PG. Esses números, 120, o que eu quero descobrir, o 480 e o 960, formam uma PG. Então, quer dizer, o número que multiplica daqui para cá é o mesmo que multiplica daqui para cá, que é o mesmo que multiplica daqui para cá. E eu tenho como saber que número é esse, Porque se eu quero saber qual é o número que multiplicou o 480 para virar 960, é só dividir um pelo outro, Então, qual é esse número aqui? Qual é esse número que multiplicou daqui para cá? 960 dividido por 480. Essa divisão aqui vai dar 2, Vai dar 2. Então, o número que multiplicou daqui para cá foi 2. Então, pronto. Com isso, você acha, de 120 para esse, multiplicou por 2. Então, que número é esse aqui? Esse número aqui, 120 vezes 2, 240. Aí, 240 vezes 2, 480. 480 vezes 2, 960. Então, o número que eu estou procurando é 240. Gabarito, então, portanto, vai ser letra C. Agora, como eu falei, se você quisesse, você poderia usar a expressão da função exponencial clássica. Aí eu poderia fazer o seguinte, para não ficar tão trabalhoso, eu poderia considerar janeiro como mês 0, Porque eu sei que janeiro é o primeiro mês do ano, Mas eu poderia considerar janeiro como mês 0, só para facilitar. Aí aqui seria, sei lá, x igual a 0, fevereiro seria x igual a 1, março seria x igual a 2 e abril seria x igual a... abril seria x igual a 3. Aí você vai, no mês 0, isso é uma outra forma de fazer, viu? No mês 0, quanto foi a produção? 120. Então, quando esse x for 0, essa produção y vai ser 120. Aí ficaria assim, A
vezes b elevado a zero igual a 120. b elevado a zero é 1, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. E daqui eu concluiria que a era igual a 120, né? A vai ser igual a 120. Aí, beleza. Eu quero saber a produção de fevereiro, né? Então, não vou usar esse dado. Vou colocar agora para x igual a 2. Para x igual a 2, como é que vai ficar? A, x é 2, né? Vezes b elevado a 2 é igual a quanto? 480, que seria do mês de março. Só que a é 120. Então, você vai ter 120 vezes b elevado a 2 igual a 480. Quem é b elevado a 2? 480 dividido por 120, que dá 4, né? Então, b elevado a 2 é igual a 4, e o b vai ser quanto? Seria mais ou menos 2, né? b ao quadrado igual a 4, b seria mais ou menos 2. Só que o b não pode ser negativo, senão a função não ia ser uma função assim, toda bonitinha, crescente, né? Então, o b só pode ser 2. Pronto, achei o a, achei o b. Agora, o que é que eu faço? Eu vou calcular para o mês de fevereiro, que o x é 1, né? Então, quem vai ser a produção quando o x for 1? Vai ser A, só que quem é A? 120, vezes B, só quem é B? 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2, vezes 120 vai dar 240. A gente já sabia, né, que o valor resultante final ia ser 240, né? Mais uma vez, ratificando aí o gabarito letra C. Então, essa forma seria mais usando função exponencial. Essa forma aqui já seria pensando mais na PG. Né? Então, você escolhe qual das duas. Eu acho muito mais prático pensar pela PG. Né? Toda função exponencial, se você pegar valores igualmente espaçados, né? 0, 1, 2, 3, valores igualmente espaçados, vão formar uma progressão geométrica. O número que é multiplicado a cada passagem tem que ser sempre o mesmo, que no caso seria a razão da PG. Né? A razão da PG é exatamente esse número que é passado de um para o outro. Beleza? Então, obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima.